Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. Política de A a Z. Mário Flávio, bom dia. Bom dia, Renata. Olha, ontem tivemos, no final da noite, as confirmações, né, de alguns dados importantes aí do que diz respeito à campanha eleitoral desse ano. Começar com o limite de gastos, né, que foi imposto aí pelo TSE para que prefeitos e vereadores eles saibam o teto, né, ou seja, o limite que eles vão poder gastar com a campanha. Esse limite, ele é, com o fim da doação privada de campanha, todo o dinheiro da campanha é público. Então, cada candidato a prefeito em Caruaru, ele vai poder gastar, no primeiro turno, até 3 milhões e 800 mil. Isso é o máximo, tá? Não é que cada um vai gastar 3 milhões e 800 mil, não. Então, cada candidato a prefeito, ele vai poder gastar 3 milhões e 800 mil no primeiro turno. Se a eleição for para o segundo turno, fica em 1,5 milhão de reais. Isso aí é o teto máximo para isso. E o vereador que tiver cheio da bufunfa, cheio de dinheiro para gastar, ele vai poder gastar até 194 mil para vereador. Isso aí é o que você vai registrando, né? Vai gastando, vai registrando lá no site Divulga Canto para que as pessoas fiquem por dentro. É uma espécie de portal de transparência do dinheiro público diz respeito às campanhas eleitorais. Então, repetindo, cada candidato a prefeito pode gastar até 3 milhões e 800 mil no primeiro turno, 1,5 milhão no segundo. O vereador, 194 mil reais. Também ontem foi divulgada a finalização dos eleitores aptos a votar na eleição desse ano. Caruaru vai ter 247.055 eleitores aptos a votar. Então aí tem os 6 pré-candidatos, quem está na Experiência Rádio Cidade, que eu já não coloco mais, né? O delegado Eric Lessa como candidato, ele vai retirar a candidatura dele amanhã. Rodrigo Pinheiro, Zé Queiroz, Toninho Rodrigues, Armandinho, Fernando Rodolfo e Michele Santos, eles vão lutar aí por 247.055 votos, tá? Isso aí são as pessoas que estão aptas, ou seja, as que estão em condições de votar. No dia vai ter gente que vai viajar, vai ter gente que vai votar nulo, vai votar branco. E agora, Renata, você que é uma pessoa boa de conta... Lá vem. Vamos trazer aqui o cálculo de como é feito. Alô, André Santiago. Era para você ter chamado João. Cadê Vitória Oliveira? Vejam aí como é que se calcula a questão dos votos para vereador. O chamado coeficiente eleitoral. Eu vou ler aqui a conta porque é um negócio complicado da miséria. E aí, eu vou deixar para vocês entenderem, explicarem, principalmente você, Renata, como é que se faz. Eu mesmo não. Essa conta. Pode voltar aqui a imagem, já a gente volta para essa. Ó, para vocês terem uma ideia, a contagem, cada partido, professor João Antônio. Veja, cada partido pode lançar até 24 candidatos. Cada partido em Caruaru, né? PSB 24, PSDB 24... enfim, todos os partidos que vão disputar a eleição, MDB 24, desses 24 candidatos, tem que ter uma cota de 30% de um sexo ou de outro gênero. Podem ser 30% de mulheres ou 30% de homens, desde que aconteça esse equilíbrio. Não pode ser mais homens ou mais mulheres, não acima de 70%. Então, ou seja, 24 candidatos... Entendi, foi nada. Vamos lá, de 24 nomes, tem que ter lá 17 homens e, aliás, 18 homens e 6 mulheres. 5, né? Não, 6 mulheres, dá 24. 6 mulheres, ou o contrário, 18 mulheres e 6 homens. Eu nunca vi uma chapa que seja com a maioria de mulher, né? Inclusive, vários partidos, eles são depois penalizados, porque eles botam mulheres lá só para fazer figuração. Porque é obrigatório. Foi uma maneira que eles encontraram para que as mulheres participassem mais da política. Partindo dessa divisão, cada partido pode ter no máximo 24, mas um partido pode ter, por exemplo, 18, 19, 20, enfim. Mas o máximo é 24. Para calcular o coeficiente eleitoral, ou seja, quando tem a apuração
Como é que se calcula? Pega o número de votos válidos, ou seja, é necessário considerar que nem todos os eleitores aptos a votar vão no dia, mas vamos fazer uma suposição aqui. Dos 247 mil, agora volta lá para aquele gráfico lá. Dos 247.055 eleitores que estão aptos a votar, vamos supor aqui nessa redação, a gente tem aqui Joseph, Rubi, Elaine, 3. Laís, Vitória, Renata, 6. Mário, André, 8. Então vamos supor aqui dos 8, 6 vão votar, 2 não vão. Então daria 80%. Vamos supor que desses 80% fossem votar. Aí 90% dos votos válidos faz a conta em cima dele e faz um cálculo. Pega as 23 vagas da Câmara, divide pela questão do 90% dos votos válidos, ou seja, dos 6 aqui dos 90, o que daria uma conta hoje para eleger um vereador em Caruaru, baseado no que teve da abstenção nas outras eleições, a gente teria aí para eleger um vereador em Caruaru 7.735 votos. Ou seja, cada partido com 7.700 votos elege um vereador. Resumindo, por isso que só sabe na hora, né, Mário? Por isso só sabe na hora, porque vai contar voto válido, vai contar também o voto de legenda. E, por exemplo, tem gente que é petista, aí quando vai votar para prefeito, para vereador, ele vota no 13. Ele não vota num candidato. Ou o pessoal do Bolsonaro, quem é o 22, vai votar lá na legenda. Esses votos também ajudam a fazer esse cálculo. E tem ainda um negócio chamado sobra, que é outra confusão que vai fazer. Mas, no frigir dos ovos, mais ou menos 7.700. Essa conta pode variar, Renata, dependendo da quantidade de gente que vai votar. Se for mais gente, aí pode diminuir ou aumentar. Enfim, mas na outra eleição foi 7.400 votos, mais ou menos. Nessa, a perspectiva é de novo entre 7.400 e 7.700, mas, ou seja, vai ter que ter voto que só. E tem outra regra aqui nessa eleição, que é o seguinte: se o coeficiente for de 7.700, o candidato que tiver menos de 770 votos, ele também não entra. Ele tem que ter 10% dos votos para evitar o efeito Tiririca. Tiririca foi candidato em São Paulo, teve 1,5 milhão de votos e saiu arrastando um monte de deputado. E teve deputado que teve 2.500 votos e acabou sendo eleito. Aí mudou, né? Então eles mudaram a regra. Então o candidato, o partido... O efeito Tiririca é ótimo. Isso. Para que o candidato ele não entre nessa por um puxador de votos, então ele vai ter que ter pelo menos 10% dos votos, ou seja, naqueles candidatos que entram lá na rabeira, tem que ter pelo menos 10% do candidato do coeficiente eleitoral. É uma conta complicada de fazer, mas no geral tem que ter cada partido mais ou menos 7.400 a 7.700 votos. É voto, né? É voto. É voto. É por isso que... Não, nem eu sei fazer isso. Essa conta. É uma coisa que a gente teve que consultar. Mesmo muita gente aqui, eu fui no site do TSE, olhei, puxei, enfim, é uma conta bem complicadíssima. Não estou fazendo nem as contas do lado de casa direito. E às vezes na hora, quando você puxa essa conta, aí você fica perguntando, rapaz, por que um vereador teve 2.000 votos não entrou e o outro teve 800 e entrou? Por causa dessa conta aí. Porque quando faz o somatório lá e um partido ele tem, por exemplo, 21 mil votos, então ele elegeu 3 vereadores. O outro partido ele teve 8 mil, ele vai eleger 1. E esse 1 pode ser o de 900. E aquele que teve 2 mil no outro partido, ele simplesmente vai ficar de fora do número de vereadores de Caruaru. Isso aí, pegando um exemplo, como Caruaru, mas vale para todas as câmaras municipais do Brasil. É uma conta dificílima de fazer. E principalmente, os vereadores eles têm que convencer o povo a ir votar. Né? E existe hoje um desânimo muito grande na política, né, Renata, sobre verdade. Isso. Mas ó, já tem aqui o porra tá peruando aqui, mandando mensagem os candidatos a vereador. Mandando mensagem aqui pra mim, dizendo, olha, eu acho que vai ser 8 mil. Eita, mais ainda. Eu acho que não. Porque o povo no dia, falta muita gente para votar. Embora a eleição de vereador, ela tem mais gente do que a eleição de governador. É verdade, é a eleição municipal, né, Mário? Isso mesmo. Muito bem? Muito bem. Vinheta e WhatsApp. Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. Política de A a Z.